Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos por aqui para mais uma live hoje. E hoje nós vamos falar sobre 7 passos para seguir antes de você desistir. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, eu sou a Dani Carvalho, sou facilitadora de consciência, facilitadora de barras de axis, terapeuta holística e mentora de negócios para terapeutas. Sejam muito bem-vindos! E eu quero saber de você que está chegando por aqui. Você já chegou um momento na sua vida que você pensou em desistir? Comigo, gente, aconteceu algumas vezes e eu separei aqui 7 passos incríveis para que você possa refletir antes de você realmente tomar essa decisão de desistir. Então, como pode melhorar ainda mais tudo isso? Acredito que nada é por acaso. Seja muito bem-vinda, Tayane, Keila, Elizabeth, Jaque, Cris, e como pode melhorar ainda mais tudo isso. Então, gente, para começar, eu não sei se vocês estão sabendo, mas hoje, no dia de hoje, gente, ele é um dia muito poderoso. Por quê? No dia 25 de julho, ele é considerado um portal dentro do calendário maia, dentro do sincronário, né? Dentro do sincronário da paz, porque ele é considerado, segundo o calendário maia, o último dia do ano. Na verdade, não é o último dia do ano, é como se fosse um intervalo entre o ano antigo e o novo ano. Então, segundo o calendário maia, gente, amanhã é que começa o ano novo. Olha que incrível! Então, hoje realmente assim é um dia muito especial que marca essa divisão, né, entre o passado e o futuro. Então, como pode melhorar ainda mais tudo isso e o que mais é possível? E aí, meus amores, nós temos um código aqui na nossa live. Se você tá chegando por aqui pela primeira vez, o nosso código é 1 para sim e 2 para não. Então, todas as vezes que o que eu disser para você tiver fazendo sentido, você vai deixar o 1 aqui nos comentários. Se não tiver fazendo sentido, você vai deixar o 2 e tá tudo certo. Eu vou buscar uma outra forma aqui de explicar isso para você. Agora, outra coisa especial que eu te convido a fazer nessa live é compartilhar essa live com outras pessoas. Sempre que você perceber que tá fazendo sentido, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, né? E quantas pessoas, meus amores, muitas vezes elas desistem, sabe? Porque às vezes faltou ali uma palavra de incentivo, porque faltou alguém que pudesse de verdade apoiar elas. Quantas vezes você se sentiu sozinho na sua trajetória, ou sentiu que você não tinha com quem conversar, não tinha uma pessoa que você verdadeiramente pudesse contar, sabe? Então, que contribuição a gente pode ser para essas pessoas também? E sabe o que me veio aqui, gente? Que muitas vezes essas pessoas, elas estão sofrendo em silêncio. Muitas vezes são pessoas que a gente nem imagina. No Axis, a gente, todos os anos, em setembro, nós fazemos as ações do Setembro Amarelo, né? Que são as ações onde milhares de praticantes se reúnem para poder doar sessões de barras, né? Como uma prática de prevenção ao suicídio. E eu lembro que eu vi uma vez que eu vi algo que me chamou muito a atenção no ano passado, que é sobre as pessoas, elas não fingirem a depressão, elas fingem que elas estão bem. Então, tu pira nisso? Quantas vezes você fingiu que você estava bem, mas na verdade por dentro não era nada disso? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu trouxe aqui algumas histórias para poder compartilhar com vocês e eu acho que a última acho que a maior superação que eu tive na vida, que muitas pessoas não imaginam, porque eu escuto muito isso, né? As pessoas falando, Dani, nossa, como você é forte, porque eu realmente já passei por muitas coisas, sabe? Só que, verdade, que a gente é forte o tempo inteiro? Nem sempre é assim e nem precisa ser assim. Então, gente, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, que eu separei aqui, eu lembrei da minha época de faculdade.
Quando eu estava fazendo faculdade, o ano era 2005. Então eu tinha uma filha ali que a minha filha na época ela tinha uns 6 anos mais ou menos, quando eu consegui fazer a minha faculdade. E aí olha só como é que foi a história. Eu engravidei muito cedo. Eu engravidei com 16 anos. Então aqui pra mim já foi o meu primeiro desafio. Eu vou voltar nessa história, mas só para vocês poderem entender o contexto. Quando eu tive a minha filha no ano seguinte, eu tive que parar de estudar, porque eu tava terminando ainda o meu ensino médio. Imagina, gente, isso há 25 anos atrás, né? Então eu fui muito criticada. Eu lembro que as pessoas, elas me apontavam muito e elas falavam muito: Dani, você acabou com a sua vida, você nunca vai conseguir voltar a estudar com um filho é muito difícil. E quem me conhece, gente, sabe que eu sou uma apaixonada por livros, sabe que eu sou apaixonada por estudar. Então ali pra mim foi muito difícil ter que trancar a escola, sabe? Ter que sair dali do ensino médio e ter que parar os meus estudos. E levou um tempo, né? Na verdade, eu voltei no ano seguinte, terminei o ensino médio, mas não consegui ir pra faculdade por conta disso, né? De estar com uma filha pequena. Fui mãe solteira, tá? Então eu fui mãe solo até os 8 anos de idade, mais ou menos, da minha filha. E foi muito desafiador voltar para a faculdade, né? Voltar a estudar e conseguir fazer essa faculdade. Na época, eu estudava no centro do Rio e eu morava num bairro aqui no Rio de Janeiro chamado Ricardo de Albuquerque. Então, gente, eu saía do meu trabalho em São Cristóvão e eu ia pro centro para poder ter as aulas e eu saía de lá mais ou menos 10 horas da noite. Eu chegava em Ricardo 11 horas mais ou menos para poder buscar a minha filha, sabe? Esses lugares que as pessoas têm plaquinha assim de toma-se conta de crianças. E eu também fui muito criticada por isso. E eu lembro que na época minha filha chorava muito pedindo para eu parar de estudar. E nessa época de faculdade, gente, foi uma época que eu pensei muitas vezes em desistir. Só que olha só a minha situação. Eu era, na ocasião, operadora de telemarketing, mãe solteira. Então tinha um saláriozinho que não dava pra nada. Eu lembro que todo mês, gente, quando eu recebia, eu chorava, sabe? Porque o dinheiro não dava. As contas, elas não fechavam. E as pessoas, elas, à minha volta, né? Elas falavam que eu era louca, então, mesmo eu buscando melhorar, as pessoas à minha volta, elas me criticavam muito. E por que eu tô trazendo isso pra você? Porque muitas vezes só você sabe o que você sabe. E na minha cabeça, naquele momento, essa era a única forma que eu tinha de mudar a minha realidade. Então eu sempre conversava com a minha filha. E eu sempre falava: filha, a mamãe tá fazendo isso aqui por mim e por você. E foi assim, né, que eu consegui me formar. E eu lembro que minha filha, né, se emocionou muito. Nós nos emocionamos muito quando na minha formatura, porque só Deus e nós sabemos o desafio que foi para poder chegar até ali. Só que foi não ter desistido que abriu muitas portas para mim depois, né? Inclusive em outras empresas que eu fui trabalhar que tinham como exigência, por exemplo, o nível superior, que tinham por exigência a faculdade. Então, o primeiro passo antes de você desistir é você se lembrar o porquê você começou. Porque quando a gente está no meio do furacão, gente, vivendo os desafios, a nossa mente, ela muitas vezes ela perde o foco. E você começa a olhar para o que está acontecendo agora, em vez de você olhar para onde você realmente quer chegar, sabe? Então, quando você se reconecta com isso, de se lembrar o porquê você começou, isso te dá uma força. E quando eu lembrava que, apesar de todos os desafios que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu estava plantando naquele momento era justamente para eu poder conseguir ter uma vida melhor para mim e para minha filha. E assim aconteceu, né? Porque depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de ser promovida, comecei a colocar currículo para poder trabalhar em outras empresas. E aí, assim que eu saí dessa empresa onde eu estava, que eu fui para uma empresa maior,
que foi o Grupo Boticário, gente, minha vida mudou completamente. E uma das exigências, né, dos pré-requisitos para poder trabalhar no Grupo Boticário era ter a faculdade de nível superior. Então ali eu vi que valeu a pena todo aquele sacrifício que eu tinha vivido para poder chegar até ali. Seja muito bem-vinda, Cris! Bom dia! E outra pergunta também, né, dentro desse primeiro passo ainda, é você se perguntar, e se der certo? Porque às vezes hoje, gente, você tá vivendo um desafio, só que e se der certo? Né? O que eu posso, qual que vai ser o resultado que eu vou construir se isso aqui que eu tô fazendo hoje der certo, se isso aqui funcionar? Então é algo que ajuda muito a gente também a continuar seguindo em frente, tá? E aí, gente, a segunda história, né, o segundo passo que eu quero compartilhar com vocês é muito recente, tá? Que foi sobre a minha separação em 2024. Então, em 2024 eu tive um processo muito desafiador de separação. Então, eu conheci uma pessoa na separação que eu não tinha conhecido em 15 anos. E para poder resumir a história, né? Eu me vi sozinha com um filho pequeno e com 3 cachorros dentro de casa e todas as contas da casa sozinha para poder pagar. E foi um momento que eu também pensei muito em desistir. Pensei em desistir do que eu faço hoje, pensei em desistir da consciência. Eu falei, gente, eu tenho que procurar um emprego, tenho que botar currículo, como que vai ser? Por quê? Eu passei por um tempo, gente, que eu fiquei, assim, tão mal, né? Eu tive crises de ansiedade, não tinha... eu fiquei tão mal emocionalmente que eu não tinha condição de vir aqui e falar, né? E fazer as minhas lives e produzir os conteúdos. Foi um momento muito desafiador para mim. Eu sempre conto aqui que eu tenho uma grande amiga minha que muitas vezes durante esse processo de separação, gente, eu pedi pra ela, eu falei, vem aqui em casa que hoje eu não tô com condição de sair. E quem não conhece uma crise de ansiedade, gente, não tem noção de como que é. E eu experimentei isso na pele. E eu cheguei a pensar, né, em de repente começar a colocar currículo e desistir de tudo isso. Eu falei, não, eu preciso de algo que vai me trazer uma segurança, de algo que eu possa contar com um salário ali na conta todos os meses. E aí entra a questão. Muitas vezes, gente, quando você tá pensando em desistir, é porque você tá muito perto de chegar onde você realmente pode chegar. Porque quando você tá pensando em desistir, é porque muitas vezes você já fez tudo aquilo que você podia, né? Você já fez muita coisa. E eu lembro que quando eu tava começando no Access, eu sempre fui muito fã de uma facilitadora chamada Gabriela Giovannini. E a Gabi, ela tem um canal chamado Mágicas da Gabi. Então era uma pessoa que me inspirava muito. E um dia, depois de uma live da Gabi, eu chamei a Gabi no privado e eu falei assim pra Gabi, Gabi, eu tava começando no Access, né? E aí ela falou assim, e aí eu perguntei pra ela assim, Gabi, quanto tempo levou pra você começar a ter resultado com as ferramentas do Access? E daí a Gabi, ela me respondeu assim, Dani, a questão é quanto tempo você vai conseguir continuar seguindo em frente, mesmo sem ter os resultados que você gostaria. E ali, gente, pra mim, assim, foi uma virada de chave. E foi uma conversa, assim, muito rápida, né? Pelo direct aqui do Instagram, mas que eu nunca mais esqueci disso. E como foi algo que fez muita diferença pra mim, né? Eu compartilho isso aqui com você. Então, o segundo passo, quando você estiver pensando em desistir, é reconhecer a sua trajetória. É você olhar para trás e você perceber tudo aquilo que você já conquistou. Porque muitas vezes quando você tá nesse momento, né, de quase desistir, você entra também numa invalidação de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você já fez, de tudo aquilo que você já conquistou na tua vida,
No encontro anterior, eu tenho um programa de mentoria para terapeutas holísticos e praticantes de barras de axis, né? E no encontro anterior, no nosso último encontro do programa, nós fizemos uma sessão de missão de vida. E dentro dessa sessão de missão de vida, um dos exercícios que a gente faz é se conectar com a principal conquista da sua vida. Então eu te convido agora a olhar para esse lugar, sabe? O que você já conquistou na sua vida que foi muito importante para você? Algo que foi muito desafiador, mas que você conseguiu. Se conecta aí. E quando eu fiz esse exercício, na hora eu lembrei lá da questão da faculdade, sabe? Porque pra mim, gente, foi assim, foi um baita de um desafio, sabe? E quando a gente se conecta, né? Qual que é o objetivo desse exercício? É a gente perceber que muitas vezes o que a gente está vivendo agora é muito menor do que aquilo que você já viveu lá atrás, do que os desafios que você já passou e os desafios que você já superou. E qual que é o objetivo desse exercício também? É você perceber que você já tem tudo aquilo que você precisa para poder continuar seguindo em frente. Só que isso também vem de um espaço de reconhecimento. Porque enquanto você continuar invalidando quem você é, invalidando a sua história, né, você vai continuar paralisado onde você está hoje. Terceiro passo, vou voltar lá na maternidade, né, que é outra coisa que eu quase não falo. Gente, imagina você no ano de 1999, né, há 25 anos atrás, você descobrir que você tá grávida com 16 anos. Então foi assim um baque para mim. E foi um baque para mim porque não foi uma gravidez planejada e meus pais, eles tinham se separado recentemente, né? Tinha cerca de 1 ano mais ou menos que meus pais tinham se separado. Meu pai saiu de casa através de uma medida protetiva, então foi algo que foi muito desafiador também. Já eu vou contar para vocês essa história, que é outra parte muito desafiadora, né, que eu vivi na minha vida. E muitas vezes eu pensei em desistir também de ser mãe. E eu lembro que algo mudou uma chave dentro de mim, né? Eu botei na minha cabeça que eu não tinha condição de ter aquela filha, que é a minha filha hoje, né? A Carol, que é a minha melhor amiga. E que eu falo que, assim, foi a pessoa que foi a virada de chave na vida, né? Porque você, quando é mãe, você, quando coloca um filho no mundo, você descobre uma força que você nem sabia que tinha. Mas eu acho que até uns 2 meses, 3 meses de gravidez ali, eu pensei em desistir, né, de ter esse filho. E isso é algo que eu acho que eu nunca falei aqui nas redes sociais, é algo que eu nunca falei abertamente. Mas uma coisa virou a chave para mim. E eu lembro que os padrinhos dela, né, que são Maurício e a Shirley, são 2 grandes amigos, assim, que são pessoas que me ajudaram muito também nessa jornada. Eu lembro que eles me mandaram um vídeo, na época era uma fita, eu acho que era fita cassete, não sei, gente, mas antigamente no rádio do carro tinha uma fita que era um quadradinho assim de plástico. Quem é dessa época, gente? Quem lembra disso? E aí eu sei que tinha uma fita ali dentro e aquilo rodava. E essa fita que eles trouxeram pra mim era como se fosse uma voz de uma criança pedindo uma oportunidade de viver. E eu me emociono com essa história. Acho que é isso mesmo, cassete. É isso mesmo, gratidão, Cris. Me pedindo uma oportunidade de viver e falando tudo aquilo. Imagina assim, um filho, né, conversando com você e pedindo para vir ao mundo. Eu até me emociono, gente, porque aquele momento, assim, acho que foi um dos momentos de maior caos da minha vida, né, que eu realmente
ferrada de grana, a gente não tinha dinheiro para nada. Era muita dificuldade, às vezes até para comida dentro de casa, gente. Então imagina você engravidar nessa situação, sabe? Foi realmente muito desafiador. Mas ali também foi uma decisão que eu tomei, né? De seguir em frente e da qual eu acho que eu só me arrependeria se eu tivesse feito o contrário, né? E aí, gente, qual que é o terceiro passo? Acolha-se. Tá tudo bem se sentir assim. Tá tudo bem de vez em quando você achar que você não vai dar conta, sabe? E naquele momento eu também achei que não daria conta. Só que ser mãe com 16 anos foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Não foi fácil, mas tudo aquilo que a gente passa é para o nosso crescimento, sabe? Tudo aquilo que a gente passa tem um propósito, tem um porquê. Então não importa o que você está passando hoje, não importa o quão desafiador seja aquilo que você está vivendo, mas isso tem um porquê, sabe? E lá na frente, mesmo que você não entenda isso hoje cognitivamente, lá na frente, tudo isso vai fazer sentido, né? E aí, gente, tive a minha filha, né? Minha filha foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. E apesar de todos esses desafios, ser mãe da Carol, acho que foi assim... né? Uma das experiências mais transformadoras. E o quarto passo, gente, vou falar aqui sobre o quarto passo, que foi um outro desafio que ficou até pequeno perto disso, né? Que foi quando eu decidi tirar minha carteira de habilitação. Deixa eu ver aqui o que a Jaque colocou. Ó, a Jaque botou, Dani, nesse mesmo ano eu engravidei também, tinha 16 anos. A minha filha foi um momento muito bom pra mim, ela é ótima também, isso mesmo, só tenho ela mesmo. Sim, Jaque, já vou falar desse outro desafio, porque, gente, eu passei por tanta coisa com a Carol, sozinha com ela, né? Porque, enfim, o pai dela acabou escolhendo, né, não contribuir com a paternidade, então não adiantava colocar na justiça, o cara assumia, foi um verdadeiro caos. E isso me fez tomar a decisão de não ser mãe novamente, né? Então, durante muito tempo da minha vida, 16 anos para ser mais precisa, eu falava para todo mundo que eu nunca mais queria ter filho, que eu já tinha Carol, que eu não queria passar por essa experiência novamente. E já a gente vai falar sobre isso também. Mas agora, gente, eu quero compartilhar com vocês uma outra história, que foi a história de quando eu decidi tirar minha carteira de habilitação. Então, eu já estava com o meu ex-marido e ele tinha uma moto na época, né? Ele trabalhava de moto e ele sofreu e tinha um carro também. E aí, o que aconteceu? Ele sofreu um acidente com a moto da empresa. E aí, ele ficou sem andar durante 6 meses, tendo que fazer fisioterapia. E a gente com o carro parado na porta de casa. A gente não tinha como ir para fisioterapia, tinha que pagar uma pessoa para poder dirigir. E ali eu entendi a importância de ter uma carteira de habilitação. E aí, gente, eu me matriculei lá na autoescola e fui tentar dirigir. Por que eu falo tentar, gente? Porque aqui foi outro grande desafio na minha vida. Porque, gente, pra mim era muito difícil. Eu ficava muito nervosa. Eu tinha dor de barriga. Você já viveu uma situação dessa que você fica com tanto medo que você passa mal? Eu passava mal fisicamente, gente. Era um negócio muito louco. Eu sei que o contexto também não ajudava muito, porque, gente, na época, como eu trabalhava em São Cristóvão, eu fazia as aulas ali nessa região de São Cristóvão e do centro do Rio. Então, você imagina, gente, uma pessoa aprendendo a dirigir no centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que foi um adicional ali de estresse não necessário. E, gente, eu fui reprovada 3 vezes na prova do Detran.
Vocês têm noção do que é isso? A pessoa ser reprovada 3 vezes. A primeira vez eu não consegui tirar o carro do lugar, porque minha perna esquerda, eu lembro que quando eu cheguei para fazer a prova, tinha um cara lá no posto de onde era feita a prova, lá na Ilha do Fundão, gritando assim: suco de maracujá pra perna esquerda, suco de maracujá pra perna esquerda, suco de maracujá pra perna esquerda. E eu não entendi. Até eu entrar no carro e ligar o carro. Gente, minha perna tremia tanto que eu não conseguia sair do lugar. Tem noção do que é isso? E aí, dali, já estava perto de vencer, né, aquele processo, né, de 1 ano esqueci o nome que dá, gente, mas do processo de habilitação. Eu sei que já estava perto de vencer. E daí eu acho que eu consegui marcar a segunda prova, só que aconteceu a mesma coisa. Eu fui reprovada novamente e aí eu perdi o processo de habilitação. Eu tive que fazer toda a autoescola novamente. Então, gente, foram 2 anos de autoescola. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. No segundo processo, né, que foi a 3ª vez que eu fui reprovada, daí eu já consegui sair, né, do lugar com o carro, já consegui fazer ali o percurso e eu, gente, perdi os últimos pontos que eu tinha na hora de colocar o carro na vaga, porque eu esqueci de ligar a seta e ali eu perdi, né, os últimos pontos que eu poderia perder. Então, pela 3ª vez eu estava sendo reprovada na prova do Detran. Só que ali eu prometi pra mim, eu falei, eu não vou desistir enquanto eu não conseguir. E foi assim, né, que na 4ª prova eu consegui passar e consegui ter a minha habilitação. Então hoje eu tenho mais de 10 anos aí de habilitada. Ó, a Thay tá falando, ó, hoje eu sou habilitada há mais de 12 anos e tenho medo de dirigir. Fica aí, Thay, porque essa história não parou por aqui. Porque, gente, eu consegui tirar a carteira de habilitação. Só que, o que aconteceu? Eu continuava com muito medo de dirigir, então eu tinha muita dificuldade. Só que tem tanta coisa no meio dessa história, fica aí, porque tem a história para contar. Então, o 4º passo, né, que é ligado a isso, é você fazer perguntas e perceber de onde vem isso. Porque, gente, eu ainda não tinha essas ferramentas que eu tenho hoje com o Access, né? Mas muitas vezes a gente tá comprando o medo de outras pessoas. Muitas vezes esse medo que a gente tá sentindo vem de outras situações que às vezes a gente nem lembra, a gente nem recorda, sabe? Então essa ferramenta de se perguntar de onde vem isso, a quem pertence isso, né? É verdade, isso é meu ou isso é de outra pessoa? É algo que pode te ajudar muito. Aí a Thay falou assim, ó, eu fiz um curso de barras e não consigo iniciar os atendimentos, só consigo fazer barras na minha família. Vou te fazer uma pergunta, Thay, você está recebendo barras? Por que eu vou te falar isso, gente? Porque no meu primeiro ano de Access, o que eu fazia? Eu só atendia. Eu estava total no espaço de salvadora do mundo. Então, eu passei 1 ano fazendo trabalho voluntário com as barras. Não conseguia cobrar pelos meus atendimentos. Eu passava os atendimentos para os meus alunos e ficava travada nisso, sabe? Só que o que eu percebia? Eu não recebia barras. Quando eu organizei a minha agenda para pelo menos 1 vez por semana receber barras, gente, minha vida mudou completamente. Meu negócio mudou completamente. Eu comecei a perceber outras possibilidades de ganhos com as barras de Access, com o meu negócio do Access, fora do Access também. Então, assim, minha vida mudou completamente quando eu realmente comecei a receber barras. Tá, eu tenho uma mentoria de negócios, né? Talvez a questão não seja energética, talvez seja uma questão mais prática também, né? De realmente ter uma estratégia. Então, o que mais é possível? Me chama depois, que inclusive na quinta-feira que vem, no dia 31 de julho, gente, eu vou fazer um workshop gratuito chamado Além da Autossabotagem. Tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá falando.
Então, quantas vezes a gente mesmo se sabota porque a gente não confia no nosso potencial, ou porque a gente está se criticando demais, ou porque a gente está se comparando com as outras pessoas, ou porque a gente acha que a gente não dá conta, que a gente não vai dar conta daquilo. Mas uma coisa que eu aprendi, gente, com um cara chamado Geraldo Rufino, que é um cara que eu sou, assim, muito fã dele, né? Não sei se todo mundo conhece a história do Geraldo Rufino, mas o Geraldo Rufino, ele é um cara que tem, assim, uma história incrível de vida e que hoje ele se tornou um palestrante, né? Tem uma empresa de recicláveis, é um cara que quebrou várias vezes na vida e que aprendeu muito com tudo isso, né? E aí uma vez ele falou assim: nenhum problema é maior do que a pessoa que o criou. E quando a gente fala que maior do que a pessoa que o criou, porque, gente, inconscientemente a gente cria tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, todos esses traumas e dramas que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? E eu não tô falando de culpa, tá, gente? Não tem nada a ver com culpa. Mas eu tô falando de criar inconscientemente todas essas situações, porque o nosso pensamento cria a nossa realidade. Então, tudo aquilo que a gente acredita, né, se manifesta aqui na terceira dimensão. Só que nenhum problema ele é maior do que você. Só que quantas vezes, aí a gente volta lá no comecinho, na questão da invalidação, por estar se invalidando, a gente acredita que o problema é maior do que nós. Quando na verdade não é, né? Nem tem como ser. Ó, a Cris botou: não recebi desde que concluímos o curso, preciso me organizar. Gente, o que realmente fez diferença na minha vida foi começar a receber as sessões de barras. Exatamente isso. E tudo nessa... Sim, sabe por quê, Thay? Ó, a Thay colocou assim, ó: a minha terapeuta me diz que eu preciso começar os atendimentos com as barras e é como se eu não acreditasse na minha capacidade. Exatamente isso. E daí, o que acontece também quando a gente começa? A gente começa a receber depoimentos. E quando a gente começa a receber os depoimentos, eles ajudam a gente a confiar mais na ferramenta e a confiar na gente mesmo. Porque foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a receber os depoimentos dos atendimentos com as barras, eu falei: uau, quanta contribuição mais eu posso ser para as outras pessoas que eu não estou reconhecendo aqui. E aí, gente, o que aconteceu, né? O quinto passo, ele fala sobre mudança de trilhos, né? Esteja disposto a mudar os trilhos da sua realidade. Quando eu conheci o meu ex-marido, a gente trabalhava na mesma empresa. Eu era supervisora dele. E aí, o que aconteceu? A gente acabou vivendo um amor proibido. E quando a empresa descobriu, eu comecei a ser perseguida dentro da empresa, porque tinha uma série de questões ali, né? E aí, acabou ficando insustentável a minha continuidade dentro da empresa. E foi quando eu comecei a botar currículo. E colocando currículo foi quando eu encontrei a vaga do Grupo Boticário. Só que eu trabalhava dentro de um escritório, eu trabalhava na área de serviços, porque eu vim do mercado de controle de pragas, né? Eu atuei durante 10 anos, mais ou menos, nessa área de controle de pragas. E essa oportunidade para o Grupo Boticário, gente, era uma oportunidade para trabalhar em campo. Então, a empresa Eudora, né, que é uma empresa do grupo, ela estava sendo lançada no mercado, isso era o ano de 2011. E a minha principal atividade dentro da empresa era montar um setor do zero, né? Então, como que seria montar esse setor do zero? Eu precisava, a gente ainda não estava nessa era digital, então eu precisava cadastrar as revendedoras, e para cadastrar as revendedoras eu precisava ir até a casa dessas pessoas, porque era presencial esse processo. As pessoas assinavam um contrato e eu tinha que tirar xerox, eu tinha que tirar uma cópia do documento das pessoas. Então eu ia na casa das pessoas, tirava uma foto dos documentos, chegava em casa, eu imprimia, anexava aquilo no contrato e mandava para a empresa via malote. Só que aí, gente, vocês imaginam a loucura que foi para uma pessoa que tinha medo de dirigir, que trabalhava no escritório e que não conhecia nada de direção, de rua, de nada.
E o meu setor, gente, ele era um setor que pegava Nova Iguaçu, Queimados e Seropédica. Gente, vocês já foram em Queimados? Queimados, nessa época, assim, asfalto era luxo, só tinha asfalto nas ruas principais. Quando eu pedia, e outra coisa, o GPS também não era do jeito que é hoje não, tá, gente? A gente tem o Waze maravilhoso não, tá? Era uma loucura. Porque GPS, já vou contar essa história também. Gente, eu sei que quando eu pedi informação para as pessoas falavam assim, é ali depois do Bar da Loura. Mas como que tu chegava no Bar da Loura? Que eu não sabia chegar. E, gente, olha, foi um verdadeiro caos. E muitas vezes eu parei o carro no meio da rua e eu pensei em desistir. E eu lembro que uma vez era meio-dia, eu tava perdida e eu falei, cara, eu vou desistir disso aqui. Isso aqui não é pra mim, não vai dar certo, tá muito difícil, eu não vou dar conta disso. Será que você tá passando por isso agora? E aí o que aconteceu, gente? Eu ganhei de presente um GPS, né? Na época era do Posto Ipiranga, daquelas promoções do Posto Ipiranga. Vocês lembram disso, gente? Eu lembro que era um aparelho desse tamanho, que parecia uma televisãozinha, um tablet, sei lá, que a gente botava assim no carro e aquilo ali me ajudou muito. E o que aconteceu no meu primeiro ano de Grupo Boticário? Mesmo com todos esses desafios, gente, eu fiquei em primeiro lugar de vendas da regional Rio de Janeiro e Espírito Santo. E ali, por conta desse primeiro lugar, eu conquistei uma viagem com tudo pago para Paris. Tu pira nisso? E isso para mim, assim, foi uma grande aula, sabe? Foi um grande presente por não ter desistido. E quando eu subi no palco para poder receber essa premiação, veio todo esse filme na minha cabeça de tudo que eu tinha passado para poder chegar até ali e de tudo que eu ia perder se eu tivesse desistido por conta desse desafio. Então, gente, muitas vezes o desafio ele só tá te preparando para algo maior. Então, o que será que tem, né, depois da montanha que você tá superando? Então, o que mais é possível? E como pode melhorar ainda mais tudo isso? Ó, a Márcia, ela colocou assim, Dani, eu até corri as barras em algumas pessoas na minha família, estava super animada, mas sempre que eu corria, ficava mal, chorava. A minha terapeuta me disse que é o ponto de vista. Sim, e aí tem uma outra questão também, Márcia, a gente vai precisar voltar lá na ferramenta do A Quem Pertence Isso. Porque, gente, o que acontece é que as barras, elas são uma ferramenta de expansão de consciência. A gente não pode esquecer disso. Todas as vezes que a gente faz uma sessão de barras ou que a gente recebe uma sessão de barras, a gente se torna mais consciente. Então, o quanto que você está consciente do que as outras pessoas estão sentindo? O quanto que você está consciente do inconsciente coletivo? Dentro do Access tem um processo, né, pedindo para matar as nossas habilidades psíquicas com o mundo. Que é isso, né? Essa capacidade de ficar captando ali o que está acontecendo no ambiente. Então, quantas vezes, principalmente com os empatas, né? E pode ser que seja isso, tá, Márcia? Os empatas, eles têm essa capacidade, né, de não só de perceber, mas de trazer aquilo para dentro. Então, quanto mais você recebe barras, mais consciente você fica e mais você percebe isso. Só que não precisa ser assim, né? Então, você pode fazer o processo pedindo para matar as suas habilidades psíquicas com o mundo e ativar as suas habilidades psíquicas com o universo, que vai muito além dessa realidade, dessa terceira dimensão, do trauma e drama que a gente vê nessa realidade, que a gente pensa que é real, que é sólido, né? Quando na verdade não é, tá? E aí outra ferramenta muito simples, mas muito poderosa que você pode usar também é o verdade. A quem pertence isso? Verdade, isso é meu ou isso é de outra pessoa?
né? Outra coisa que me veio aqui, será que também não são emoções aprisionadas que você também está liberando? Porque quando a gente recebe uma sessão de barra, gente, tudo aquilo que a gente tem em comum, em ressonância com a pessoa que está recebendo a sessão, isso libera na gente também. Então eu falo que o processo de catarse, e pode ser que tenha sido isso, né? Catarses que você estava experimentando, muitas vezes esse processo ele não é gostoso. Na verdade, é justamente o contrário, é totalmente desconfortável. Imagina se você comeu algo que está estragado, isso tá te fazendo mal, mas você não quer botar pra fora. Porque, gente, vomitar é chato, né? Não é legal. Quem é que gosta de vomitar? Quem é que gosta de botar pra fora? Mas, muitas vezes, sustentar esse desconforto é justamente o que vai levar a gente pro próximo nível. Por quê? Porque é uma limpeza, é uma liberação que precisa acontecer. Então, podem ser muitas coisas. Mas o que eu convido a você, Márcia, não desistir da consciência, né? Não desistir daquilo que você sabe que é possível, da contribuição que você pode ser, né? Para esse planeta e para o mundo. Alex do maravilhoso, gratidão pelo carinho, tá? Então, voltando lá na mudança de trilhos, quando eu estava lá nessa empresa, que era uma empresa de controle de pragas, e vivendo toda essa situação, né, de não tá mais me sentindo bem ali, gente, porque assim, foi bem pesado, sabe? Ali eu precisei considerar a mudança de trilhos. Então, se não tá leve para você hoje, o que mais é possível para você que você nunca considerou? E eu nunca tinha considerado, por exemplo, mudar de ramo, eu não tinha considerado trabalhar na venda direta. Para mim era algo totalmente diferente, né? Sair de um escritório, por exemplo, começar a trabalhar no campo, na rua. Era uma realidade completamente diferente. Por quê? Porque dentro de um escritório você tem o conforto ali de você ter um ar-condicionado, de você trabalhar sentadinho, você tem essa segurança. Mas quando eu comecei a trabalhar na rua também, gente, eu experimentei algo completamente diferente que eu me apaixonei. Então, hoje eu não consigo me imaginar, por exemplo, trabalhando só dentro de um escritório, sabe? Porque quando eu comecei ali a ir para lugares diferentes, a conhecer novas pessoas, conhecer histórias de vidas, histórias super inspiradoras, porque, gente, algo na venda direta que me surpreendeu muito é que as maiores revendedoras do meu setor, muitas vezes eram pessoas que eram semi-analfabetas, mas eram mulheres que sustentavam a casa, mulheres que pagavam a escola dos filhos com dinheiro de venda de revista. Tu pira nisso? A pessoa bancar uma casa com dinheiro de revenda de revista da Avon, de revista da Natura, de revista, né? Naquela época eu oferecia, né, o catálogo da Eudora também. Então, isso era algo que me inspirava muito também, porque eu pensava, gente, se essas mulheres que muitas vezes não tiveram estudo, não tiveram as oportunidades que eu tive, elas conseguem, por que eu, né, que tive outros tipos de oportunidades, por que eu não vou conseguir? Então, ali para mim, foi um aprendizado muito grande. Então, a pergunta é, o que mais é possível aqui que eu ainda não considerei, né? Aqui que eu estou resistindo, que se eu parasse de resistir, isso criaria uma realidade completamente diferente na minha vida. E aí, isso pode te permitir mudar a rota da sua vida. E mudar, gente, pode ser muito bom. Mudar pode ser justamente o que está se requerendo na sua realidade, sabe? E aí, ó, vou voltar lá na história da habilitação. E se eu tivesse desistido de tirar minha habilitação, gente? Vocês piram nisso? Que eu não poderia ter ido trabalhar nessa empresa? E aí, gente, essa empresa, primeiro, que o Grupo Boticário foi a melhor empresa que eu já trabalhei na vida. Foi uma empresa onde eu tive muitas promoções. Foi uma empresa, conquistei no primeiro ano essa viagem para Paris. Só que aí eu fiquei pensando, isso é sorte de principiante, né? Ó, a invalidação aí.
No ano seguinte, gente, eu conquistei uma viagem para Nova York com tudo pago. Vocês piram nisso? E aí foi a minha segunda viagem internacional. Foi a empresa onde eu comprei o meu primeiro carro usado. Foi a empresa onde eu comprei o meu primeiro carro zero. Imagina, gente, a sensação de você ir numa concessionária e de você tirar o carro que você escolheu, o carro do jeito que você queria. Então, gente, assim, eu lembro do meu Fox vermelho maravilhoso, com aquele laçarote gigante. E o quanto que, assim, que tudo isso tem a ver com não ter desistido, sabe? E se eu tivesse desistido lá atrás, talvez eu não tivesse vivido tudo isso, talvez eu não tivesse alcançado essas coisas na minha vida. Então, gente, tudo, absolutamente tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Então, o desafio que você está vivendo hoje, ele é um desafio que só tá te preparando para o teu próximo nível, né? Eu sempre lembro lá do Tropa de Elite. Eu assisti novamente o Tropa de Elite esses dias, que era algo que meu filho, ele tava me pedindo muito, muito, muito. Eu sempre pensava, meu filho ainda não tem idade para isso. Só que eu vi que ia sair, né, de cartaz. E daí eu não deixei ele ver algumas cenas, mas deixei ele acompanhar ali a história. E eu lembro que no Tropa de Elite, ele tem uma parte, que é a parte do treinamento dos policiais, que eles falam sobre isso, né? Que ali é a elite, que os melhores policiais, né, eles passam por um treinamento para que eles possam lidar com as situações do dia a dia. Então, e se tudo aquilo que você estiver vivendo nesse momento, que você considera como desafios, for só um treinamento para algo maior, para um propósito maior, para aquilo que ainda está por vir, que você nem sequer imagina? Como pode melhorar, meus amores? 6º passo, antes de desistir, busque ajuda. Busque ajuda. Depois de 16 anos, eu já tinha 8 anos de casada. E quando eu conheci meu ex-marido, ele sabia que eu não queria ser mãe novamente por conta de tudo aquilo que eu tinha passado. Só que daí começou a ser muito importante para ele ser pai. E eu comecei a me questionar se eu não estava sendo egoísta, porque eu tinha vivido essa experiência, mas ele não tinha vivido ainda, né? E eu comecei a perceber ali que eu ia acabar perdendo, né? Meu marido na época, se eu não tomasse uma decisão. E não foi uma decisão fácil. E por que não foi uma decisão fácil? Porque quantas vezes você tá fazendo as escolhas no presente com base naquilo que você viveu no passado? E ele sempre me falava isso, né? E fala, Dani, agora é uma situação completamente diferente, né? Eu tô aqui do seu lado, você não vai ser mãe solteira novamente, né? Eu vou estar aqui para poder te apoiar. E eu deixo essa reflexão para você, quantas coisas você tá deixando de viver hoje porque você tá olhando para o que você passou para trás e que você jurou para você nunca mais eu vou passar por isso, nunca mais eu vou viver isso. E aí, gente, foi quando eu decidi ser mãe novamente, né? E aí foi quando eu precisei fazer tratamento para poder engravidar. E é muito engraçado, porque assim, quando você não quer ter filho, né? Você acha que você vai engravidar, se você parar de tomar o remédio, você vai engravidar no mês seguinte. Só que aí o mês seguinte passou, o 2º mês, o 3º mês, o 4º mês, o 5º mês e nada acontecia. E tudo isso, né, começou a aumentar a minha vontade de ser mãe novamente. Porque eu comecei a pensar, gente, e se eu não puder engravidar? E se eu não puder dar esse filho, né, para essa pessoa que tá comigo? E foi quando eu desejei, né, foi quando eu realmente comecei a desejar ser mãe. Foi quando eu fui substituindo o medo pela vontade, pelo desejo. Então, gente, até a espera, muitas vezes também é uma preparação, sabe? Muitas vezes a gente precisa passar por aquele tempo de espera para poder valorizar aquilo que Deus está entregando pra gente também, sabe? E aí,
Quando eu tive o meu filho, né, com 1 ano de idade mais ou menos, eu descobri o transtorno do espectro autista. Então foi outro grande desafio, né, porque não foi fácil, gente, passar pela rotina de terapias. A grande verdade é que você sabe que tem tratamento, mas você não quer que seja seu filho. E daí você começa a se questionar o porquê com você, por que o seu filho, por que a sua família, por que você tá passando por tudo isso. Mas meu filho, assim, eu falo que foi o segundo melhor presente que a vida me deu, né? Porque eu aprendi e aprendo tanto com ele. Gente, Miguel é um presente, assim, é uma criança muito amorosa. É uma criança que eu aprendo todos os dias e que transformou a minha vida também, sabe? E aí é importante nesse momento que você perceber que você não tá dando conta sozinho, você buscar ajuda. Às vezes é só isso, sabe? Às vezes antes de desistir, como seria você buscar, né, alguém que possa te ajudar? E aí quando eu falo alguém que possa te ajudar, gente, às vezes vai ser um terapeuta, às vezes vai ser um curso de barras de axis, às vezes vai ser uma amiga, sabe? Que vai te ouvir, uma pessoa que vai te apoiar naquele momento. Mas quantas vezes você tá guardando aquilo só pra você? E às vezes é tudo isso junto, né? A Márcia falou, meu filho é nível 1, fiz o curso de barras para poder ajudar ele, melhor decisão. Sim, gente, na época eu não fiz o curso de barras com essa intenção, eu fiz o curso de barras por curiosidade, né? Mas hoje, depois que eu fiz o curso, eu comecei a fazer as sessões no Miguel também. O Miguel, ele levou 2 anos para poder escolher fazer o curso junto comigo. Então, hoje o Miguel, ele também é praticante de barras. Então, como pode melhorar? O que mais é possível, tá? E às vezes, gente, buscar ajuda pode ser também ter um mentor, né? Participar de uma mentoria, participar de uma comunidade, ter uma comunidade. Eu percebo que uma das coisas que as meninas, elas mais falam, né, do programa Ametista é justamente sobre essa questão de estar numa comunidade, de estar num grupo de pessoas que se apoiam e o quanto que isso é importante. E o 7º passo, gente, eu trouxe aqui uma frase para vocês, que é uma frase do Gary Douglas, né, que é: nunca desista, nunca se entregue e nunca abandone. E essa frase, gente, não é sobre você desistir, não desistir dos seus projetos, não desistir daquilo que você tem como alvo hoje. Não é sobre isso. Porque pode ser que faça parte de você desistir, né? Mas é sobre você não desistir, em primeiro lugar, de você, sabe? Então não desista de você, não se entregue e não se abandone. E aqui a última história que eu tenho para compartilhar com vocês é a história do iniciozinho da minha vida. Então, gente, para quem não sabe, da minha infância até a minha adolescência, eu passei por uma situação de abuso com o meu pai. Então, foram anos que eu experimentei isso. E eu lembro que muitas vezes eu pensei em desistir da vida. Eu morava no 4º andar de um prédio, né? Além do 4º andar, ainda tinha ali os andares de garagem. Então, muitas vezes eu sentei naquela janela daquele apartamento e eu pensei em desistir de tudo aquilo, porque eu não conseguia enxergar naquele momento uma forma de mudar aquilo que eu estava vivendo. Eu não tinha coragem de contar para minha mãe, eu tinha muito medo dele e eu estava vivendo um momento na minha vida. E eu tô falando, gente, esse momento assim com uns 12 anos, mais ou menos, sabe? Foi quando eu comecei realmente a pensar em desistir de tudo. Era tão pesado pra mim que eu não queria mais. Eu odiava Deus, porque na minha cabeça eu não entendia como que Deus deixava isso acontecer com as crianças. Eu não conseguia entender por que Deus estava deixando aquilo acontecer comigo. Mas hoje eu posso dizer para vocês que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E hoje eu agradeço muito a Deus por, mesmo não tendo consciência naquele momento, Ele não ter deixado isso acontecer comigo, sabe?
Então, o que mais é possível, meus amores? E se você pudesse reconhecer o presente que você é para esse planeta? O presente que você pode ser, sendo exatamente quem você é. Ninguém chegou aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Então, muitas vezes, os momentos desafiadores da vida, eles estão só nos preparando para o nosso próximo nível. E Márcia falou assim, que coragem a sua, Dani, de relatar isso. Gente, eu levei mais de 20 anos da minha vida para poder conseguir falar sobre isso, né? A primeira vez que eu falei sobre isso foi em 2018. Eu tinha acabado de... 2018 não, minto, 2019. Eu tinha acabado de fazer a minha primeira... E ali eu percebi que eu precisava perdoar o meu pai. Não para liberar ele, mas para me liberar de tudo aquilo que eu ainda sentia, de toda a raiva, de todo o rancor, de toda a mágoa que eu tinha dele, para que eu pudesse continuar seguindo a minha vida. E aí eu lembro que eu fui chamada aqui pela prefeitura de Nova Iguaçu para poder fazer uma palestra. Eu não lembro agora, mas eu lembro que foi uma palestra pro Dia Internacional da Mulher. Gente, tá coçando meu nariz. Pro Dia Internacional da Mulher. E foi a primeira vez que eu falei sobre essa questão do abuso. E eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres que vieram me procurar no final da palestra para dizer que também tinham passado por isso. E ali eu comecei a... E essa história podia contribuir com outras pessoas que estão passando, que já passaram por isso, para poder perceber que é possível a gente superar, que é possível a gente continuar seguindo a nossa vida. Meus amores, voltei. Me fala se vocês estão me ouvindo. Me fala se vocês estão me ouvindo, gente. Então, é isso, gente. O universo, ele tá continuamente expandindo, né? Então, a gente tá aqui para poder expandir também. Estamos aqui para poder crescer, para poder aprender e para poder superar tudo isso. A Thay colocou assim, ó, eu fiz o curso de barras para ajudar o meu filho a tratar uma ansiedade, nunca consegui fazer barras nele. Ele nunca quis que eu fizesse barras nele, mas eu compreendi que eu precisava conhecer as barras. Sim, gente, por quê? Em primeiro lugar, isso precisa ser pra gente, né? A minha filha de 25 anos, ela nunca quis vir fazer o curso. Eu já chamei, gente, inúmeras vezes, né? E convidei para ela receber o curso de presente, porque eu jamais cobraria, né, a classe de barras para ela. Mas ela não escolheu ainda e tá tudo bem. E se você puder continuar escolhendo o que você escolhe, mesmo que as outras pessoas não estão escolhendo isso, né? A gente vive, gente, num universo do livre-arbítrio. Então, todo o universo, ele nos apoia e ele está disposto a nos apoiar, desde que você também esteja disposto a receber. Então, como pode melhorar? Continue usando as ferramentas, né? Perguntando quais são os pontos de vista que estão mantendo isso em existência e descria isso com um enunciado aclarador. E esteja em permissão também com o fato dele ainda não estar escolhendo isso, tá? Meus amores, gratidão por vocês terem ficado até aqui. Hoje eu tenho uma classe de barras acontecendo aqui em Nova Iguaçu. No dia 9 de agosto eu estarei no Recreio dos Bandeirantes e no dia 23 no centro do Rio. Então, se você ainda não fez o curso de formação, como pode melhorar? No dia 3, para quem já fez o curso, gente, dia 3 de agosto eu vou fazer um grande encontro de praticantes no Humaitá. Então, se você ainda não está lá no grupo, vem para o grupo para que você possa participar, para que você possa estar com a gente também. O que se requer para que isso seja para que essa seja o maior encontro de barras de Axis do Rio de Janeiro até então. Então, já tem bastante gente inscrita lá na nossa lista. E eu vou ficar muito feliz se vocês estiverem lá com a gente também, tá? O que mais que a gente tem de possibilidade, gente? Toda segunda-feira eu tô fazendo um clube do livro e eu acabei de iniciar. Todos os clubes do livro que eu tô fazendo, gente, são com livros relacionados à prosperidade, lei da atração.
E esse Clube do Livro é sobre o livro de ouro de Saint-Germain. Então, muitas pessoas pensam que esse é um livro de espiritualidade. E até é também. Mas, na verdade, ele é um livro total sobre cocriação da realidade, tá? Então, se fizer sentido para você, se você estiver escolhendo, vem para o Clube do Livro. Para você assistir ao vivo é gratuito. E se você escolher fazer uma contribuição voluntária, gente, qualquer valor, você também recebe a gravação dos encontros, grupo exclusivo e o PDF com o resumo de cada um dos encontros. Tem uma galera lá no grupo. Então, toda segunda-feira às 20, o link tá lá na minha bio, só bora. E na quinta-feira que vem, workshop gratuito também, além da autossabotagem. Para esse workshop, gente, você vai fazer os testes oficiais de sabotadores para poder entender. São 10 sabotadores ao todo, para você entender quais são a pontuação tua de cada um desses sabotadores. Você vai fazer o teste de inteligência positiva, que é como se fosse um teste de inteligência emocional, né? E dentro, para poder descobrir quais são esses sabotadores, e dentro do workshop eu vou te mostrar como lidar com isso, como reduzir os seus sabotadores internos e criar uma realidade completamente diferente, parar de se sabotar, tá? Vamos lá para a gente poder finalizar aqui. Eu vi aqui algumas coisas. Alguém me perguntando sobre troca em Niterói. Amora, essa troca vai ser no Humaitá. Eu estou saindo de Nova Iguaçu para ir para o Humaitá. Então, só bora. É só atravessar a poça que fica pertinho. Tayane da Bahia, o que mais é possível? Escolho, hein? Quem sabe aí a gente leva uma classe para a Bahia também. Como pode melhorar tudo isso? Meus amores, beijo grande e até a próxima.